Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Amém. Eu costumo falar lá na igreja, que bom que você veio. Não, mas no caso aqui, que bom que eu vim, né? Você já vem. Que bom estar aqui. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja tão carinhosa e tão atenciosa para com a nossa congregação lá, que é a sua congregação, que é a nossa igreja. Que alegria estar aqui. Que alegria. Eu recebi o convite, pastor Tiago, conversei com o pastor Tiago, pastor Gilson e pastor Vinícius. Olha, os pastores já falaram tudo comigo, falaram, pastor, o senhor pode estar lá? Falei, será um prazer. Prazer olhar para os irmãos que tenho certeza disso, têm orado por nós, têm se preocupado conosco, têm realmente tido um carinho, e eu particularmente quero deixar minha palavra de gratidão ao apoio que os irmãos têm dado à minha família. Isso tem proporcionado, queridos, a gente trabalhar bastante. Estamos trabalhando bastante para a honra e glória do Senhor. Temos estado, assim, felizes com o que Deus está fazendo e, assim, esperançosos com o que o Senhor há de fazer. Esse é o nosso desejo. Amém? Eu peço a você, por favor, que abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E eu quero ler os primeiros 7 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 1. Eu vou ler para você, minha tradução é revista e atualizada. Eu peço que você acompanhe a leitura, por favor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, e expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Eu vou ler o versículo 8 e 9. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Obrigado, Deus querido. Obrigado pela bênção de podermos já ter cantado ao Senhor, já temos orado ao Senhor, já temos lido a Tua palavra, já temos intercedido por pessoas. Nós agradecemos por isso, Pai. Pedimos, Senhor Deus, a graça do Senhor nesse momento, na meditação da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, Senhor Deus, para o entendimento correto do que é a Tua palavra. Somente o nome do Senhor deve ser exaltado, deve ser honrado, deve ser glorificado. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, ele nos apresenta um momento em que Paulo está na segunda viagem missionária dele. Esse momento é logo após o apóstolo Paulo ter uma tal desavença com Barnabé. Eu costumo dizer isso, que eu acredito que para ter uma desavença com Barnabé, Paulo devia ter tido uma tal desavença mesmo, né? Porque Barnabé foi atrás de Paulo. Barnabé foi quem introduziu Paulo diante dos apóstolos. Foi Barnabé que foi procurar Paulo em Tarso. Mas quando, após a primeira viagem missionária, que Marcos decide ali em Perge da Panfilha voltar, na segunda viagem,
Paulo, Barnabé, vamos seguir a obra do Senhor, vamos. Mas eu tenho uma coisa para te falar, Paulo, dizia Barnabé, eu estou interpretando, tá? Vamos levar Marcos. Vamos levar Marcos conosco? Aí Paulo, não, eu não acho justo. E eu imagino, irmãos, eu digo aos irmãos, eu imagino Barnabé dizendo, dessa forma, Paulo, vamos levar o rapaz, Paulo. Ele voltou, mas vamos dar uma outra chance para o rapaz? Não, imagino Paulo dizendo, de jeito nenhum. Não acho justo. Ele abandonou, não vai com a gente. Aí Barnabé, não, ele vai. Não vai. Vai, Paulo. Não vai. Tem uma desavença aí. A ponto deles se separarem. Deus ali fez com que fosse duas missões, né? Paulo caminha para Silas e ele tem a decisão de ir para a Ásia, mas o Espírito do Senhor fala, não é na Ásia. Tem um varão macedônio que está rogando, vem para cá e ajuda-nos. Paulo, rapidamente, obedecendo a voz do Senhor, atravessa ali na região portuária de Troade e chega na Macedônia. Filipos, onde nós temos a carta à igreja aos Filipenses. Neápolis, outra região, mas em Filipos, queridos, olha, Paulo passou bastante apertado, por causa da mensagem que transforma vidas. Eu e você temos a mensagem que transforma vidas. Eu e você podemos transtornar este mundo. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Nós temos 5 aqui que creem fielmente nisso. Você crê que você tem a mensagem que transtorna o mundo? Diga amém. Amém. Ah, pastor, é que na primeira vez eu não tinha entendido direito, pastor. Agora ficou claro. Nós temos essa mensagem, irmãos. Essa mensagem está no nosso coração. Essa mensagem tomou o nosso coração. Essa mensagem está na nossa mente. Essa mensagem tem que estar na nossa boca. Essa mensagem tem que estar nas nossas motivações. Sabe por que nós nos reunimos hoje à noite aqui? Porque essa mensagem transtornou a nossa vida, a ponto de mudar o nosso coração e a nossa mente. Por isso que nós estamos louvando e adorando o Senhor hoje. Paulo aqui, logo após de receber muitos açoites e ser preso com Silas, ele é usado pelo Senhor, não só na conversão de Lídia e sua família, como na conversão do próprio carcereiro, que estava ali trancando Paulo. E mal sabia o carcereiro que quem estava preso era ele. Quem estava preso era o carcereiro. Mas, queridos, Paulo não desanima com aquilo, porque meia-noite ele estava louvando ao Senhor. Meia-noite eu imagino aquele homem cheio de feridas, cheio de dores. Ele estava louvando ao Senhor junto com Silas. E depois de ter passado ali uns curativos, vamos continuar a mensagem. Vamos pregar o Evangelho. Aí chegamos no capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. E o que Paulo tinha por costume fazer? Eu vou na sinagoga dos judeus. É lá onde tem uma reunião de pessoas, onde essa mensagem que transtorna o mundo pode transtornar esses corações. Então eu vou para lá. Eu vou para a sinagoga, dos judeus. Versículo 2, se você prestar atenção, isso era um costume para Paulo. Era um costume. Chega na região onde tem sinagoga de judeus, eu vou lá. Eu vou falar acerca das Escrituras. É isso que eu vou pregar para eles. É isso que eu vou falar. Só que eu vou apresentar para eles a mensagem. A mensagem verdadeira. A mensagem que transforma. Irmãos, é isso que eu e você temos. É isso que eu e você sabemos. A graça do Senhor nos alcançou a tal ponto de nós podermos pregar essa mensagem a pessoas e transtornar o lugar onde nós estamos. Por 3 sábados, ele arrazoou acerca das Escrituras. Mas tinha uma finalidade. Paulo não estava ali simplesmente para demonstrar o conhecimento que ele tinha. Benjamita, fariseu de fariseu, criado aos pés de Gamaliel.
podia falar com um judeu que ele ia olhar e falar assim, esse realmente se sobressai aos outros judeus. Não foi essa a mensagem. A mensagem de Paulo foi a que está escrito aí no versículo 3. O que está escrito aí, irmãos? Ele expôs e ele demonstrou que o que era necessário? Que Cristo padecesse, que ele morresse. E ele ressurgisse dentre os mortos. Agora, sinagoga ali reunida, Paulo pregando, né? Era necessário que o Messias viesse, que o Salvador, que o ungido viesse. Era necessário que ele viesse. Só que não como um rei que vocês esperam. Não como um rei político. Mesmo porque ele vai dar a sua vida. Ele vai dar a sua vida por resgate de muitos. É necessário que ele morra e ele ressuscite. E sabe de quem eu estou falando? É de Cristo Jesus. É este que eu estou dizendo para vocês. É este que eu estou expondo, é este que eu estou demonstrando nas Escrituras. É esse Jesus que eu anuncio. Meus irmãos, é esse Jesus que nós temos. É esse Jesus que transformou a sua e a minha vida. É esse Jesus que morreu por causa do seu e do meu pecado. O justo morrendo pelos injustos. É esse Jesus que pagou um alto preço naquela cruz, derramando aquele sangue precioso, como cordeiro sem defeito. É esse Jesus que nos tirou das trevas. Estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com tanto amor que nos amou, nos alcançou. É esse Jesus. É essa mensagem que eu e você temos. Agora a pergunta que fica: onde Deus te colocou? Onde você está? Qual a família que você veio? O trabalho que você efetua? A escola que você estuda? Os vizinhos que você tem? As pessoas que você convive? São essas pessoas que não conhecem Jesus, que transformou a sua vida, que precisam ser transtornadas com esse evangelho. São essas pessoas. Irmãos, é isso que está nas nossas mãos. O meu desejo é que eu e você sejamos como Paulo e anunciemos esse Jesus. Anunciemos essa verdade. Não temos outra. Não precisamos enfeitar nada, aumentar nada e muito menos diminuir nada. A mensagem, essa mensagem é suficiente para transformar a vida de pessoas, como transformou nesse momento. Mas olha só a continuidade. Alguns deles foram persuadidos. Olha só, alguns deles foram unidos a Paulo e Silas, como bem numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Tessalônica era a capital da Macedônia, cerca de 200 mil habitantes ali. Então foram muitas pessoas, algumas pessoas convertidas pelo número de habitantes. Um bom número de pessoas aqui. Só que, queridos, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós sabemos que só há dois caminhos. Ou servem ao Senhor ou não servem ao Senhor. Não adianta inventarmos um está quase servindo ao Senhor, ou serve ao Senhor mais ou menos. Não, há dois caminhos. Aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. E sempre foi a verdade do Evangelho. Assim como alguns aqui foram persuadidos, houveram outros que ficaram tomados de inveja. Houveram outros aqui que ficaram movidos de inveja. E o que eles fizeram? Eles armaram aqui, juntaram homens maus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos alvoroçar a cidade. Eles sim estavam causando um alvoroço. Eles sim estavam querendo fazer uma revolta. Mas essa não é a mensagem que transforma vidas. Essa é a mensagem que alvoroça as pessoas. Essa é a mensagem que causa confusão. Movidos de inveja, eles falaram, não.
Não, 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 isso não pode acontecer, nós vamos atrás deles, lá na casa de Jason, porque foi Jason que hospedou esses homens. Porém, eles não encontraram esses homens. Então, vamos desistir da nossa empreitada? Não vamos mais fazer isso? Vamos deixar quieto? Claro que não, queridos. Os inimigos do Evangelho nunca deixam quieto. Nós pensamos que eles deixam quieto. Nós nos enganamos que eles são amiguinhos de Jesus. Não são. Não são. A Bíblia é clara em dizer que existem os filhos de Deus e os inimigos da cruz. Existem aqueles que são salvos por Cristo Jesus, e aqueles por não crerem, já são condenados. É a verdade das Escrituras. Nós não precisamos inventar nada. Nós não precisamos acrescentar nada, e muito menos diminuir nada. Essa é a verdade das Escrituras. Eles não encontraram e arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, e eles clamaram. E essa frase eles acertaram em cheio. Eles acertaram. Claro que acredito eu que não com o pensamento que nós temos, com a mensagem que transforma o mundo e transforma o coração das pessoas. Eles pensaram naqueles, vem esses revoltosos, vem esse povo que está alvoroçando a cidade. É interessante que o verbo para alvoroçar, ele é diferente do verbo de transtornar. Irmãos, eles disseram, estes que têm transtornado o mundo, eles chegaram aqui em Tessalônica. E o que eles disseram, os quais Jason hospedou. Eles acreditavam que a mensagem que transtornava o mundo era a mensagem do final do versículo 7. Todos esses procedem contra os decretos de César, porque eles estão afirmando ser Jesus outro rei. E é interessante que eles cortaram a mensagem, né? Eles podiam falar assim, né? Eles têm transtornado o mundo, falando que Jesus teria que morrer e ressurgir. Ali eles se transformariam nos agentes de evangelização, não é verdade? Mas não foi isso que eles disseram. O que eles disseram? Esses que transtornaram o mundo chegaram até aqui, porque estão falando que Jesus é rei, para ficar no lugar de César. Eles não entenderam. Eles não foram impactados com a mensagem do Evangelho. Mas, irmãos, eu e você não temos poder de saber quem vai ser ou não impactado pelo Evangelho. Está em nossas mãos pregar esse Evangelho. Quem vai fazer a mudança é o Senhor Jesus. É o Deus atuando no coração do pecador. Eu e você temos a semente. Nós lançamos. Você está lançando semente? Você está entendendo que Deus te chamou para transtornar o mundo com a mensagem do Evangelho? Agora, algo muito importante que nós precisamos entender nesse verbo transtornar. Talvez transtornar, você me ouviu ao refletir sempre, várias vezes, sobre transtorno. Mas esse verbo, queridos, a raiz dele quer dizer fazer levantar. É isso, fazer levantar. Sabe onde tem, nesse próprio texto aqui, essa raiz? Na pregação de Paulo, quando ele diz, era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse. Levantasse. Então essa mensagem que levanta para alguns, levanta o motim, levanta a rebelião, para nós, levanta o pecador da morte do seu pecado. Como eu disse a você, eu citei Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos levantou? Pode um morto fazer algo? Pode um morto buscar alguma coisa? Você e eu já fomos em algum momento em um velório, e não é um momento alegre. Há de convir isso.
a vontade que nós sentimos, principalmente se for uma pessoa muito querida, conhecida nossa, é que nós cheguemos ali ao lado daquele caixão e olhasse para aquela pessoa e dissesse: levanta. Mas você sabe que nada pode acontecer, porque ela está morta. Essa mensagem que levanta, exatamente isso, faz erguer, faz ressurgir, transtornar o mundo. Eu e você temos. Eu queria que você pensasse sobre isso. Você é cristão, você foi alcançado. Se você está aqui no nosso meio, você não está entendendo isso, porque você não foi alcançado, sabe qual é o meu desejo? Que Deus haja com misericórdia na tua vida, e você seja hoje transtornado por esse Evangelho. Que esse Evangelho faça você, lhe dê vida, faça você ressurgir para a vida, nascer, para a honra e glória do Senhor. Esse é o meu desejo. Paulo chega em Tessalônica e logo após a soltura de Jason pela fiança estipulada ali, eles vão para Bereia. E aí nós ficamos com a questão: como ficou Tessalônica? Eu peço a você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. A primeira carta, logo aí na frente. Anda mais um pouquinho, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 1. Como ficaram esses que foram transtornados pela mensagem do Evangelho? Ficamos curiosos em saber, aqueles que foram impactados diante dessa mensagem. Paulo, Silvano, que é um outro nome para Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Versículo 1 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. O que Paulo diz, irmãos? Isso é de emocionar. Nós damos sempre graças a Deus por todos vós, irmãos de Tessalônica, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso, irmãos. A mensagem que chegou a Tessalônica transtornou de tal forma que essa igreja tinha uma fé operosa, colocada em prática, vivencial. Essa era a mensagem que impactou a igreja de Tessalônica e agora está impactando não só a igreja de Tessalônica. Nós vamos ficar maravilhados com isso. Eles têm um amor abnegado, eles se dedicavam às pessoas. Eles tinham uma firmeza na esperança deles. Eles entenderam claramente que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse. Isso era esperança para a vida deles. Reconhecendo, irmãos, versículo 6, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Queridos, preste atenção, versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra posta em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo. A igreja de Tessalônica se torna modelo a todos os crentes. Da onde? Da onde a mensagem chegou para transtornar esse mundo? É isso mesmo. Agora ele se torna um modelo de todos os crentes da Macedônia e na Caia. Porque de vós, agora Paulo escuta deles. De vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de nós não temos necessidade de acrescentar coisa nenhuma. Quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. Vocês estão tão firmes na esperança,
vocês estão tanto com amor abnegado, vocês estão tão vivendo a operosidade da fé, o testemunho de vocês está alcançando os lugares, vocês estão vivendo o Evangelho, não tem o que acrescentar. Pois eles mesmos, quando mencionam sobre vocês, irmãos, olha isso, eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, por convertesses a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles entenderam claramente a fé, eles eram um testemunho, repercutiu da igreja de Tessalônica, como eles vivem o Evangelho, como eles entenderam o Evangelho. E para guardares dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa é a firmeza da fé que vocês têm. Mas para terminar, irmãos, a continuidade do versículo, que vai ser a continuidade do capítulo 2, versículo 1, que a Bíblia nos diz. Porque vós, irmãos, sabei pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. De jeito nenhum. Não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio de muita luta. Está disposto, meu irmão, minha irmã? Está disposto a transtornar esse mundo? Mas pastor, eu entendo as minhas limitações, mas eu entendo a mensagem que você e eu temos. Meus queridos, vamos transtornar esse mundo com a mensagem do Evangelho. Paulo, ao pregar juntamente com Silas a essa região, nós temos aqui registrado o Espírito Santo do Senhor, disse, essa é a igreja de Tessalônica, Igreja Batista da Graça. Eu quero agradecer aos irmãos, que os irmãos têm ajudado a congregação do Dom Pedro II a transtornar aquele Dom Pedro II. Nós vamos transtornar o Dom Pedro II para a honra e glória do Senhor. Nós vamos transtornar o campo dos alemães, se Deus permitir, Dom Pedro I, estamos lá. Mas sabe o que é benção, queridos? É saber que vocês estão orando por nós. É saber que vocês estão juntos nessa mensagem, a única mensagem, a mensagem que transtorna o mundo e transforma vidas. Louvado seja o Senhor. Que no seu coração esteja esse desejo. Eu sou cristão. Eu sou uma cristã. Deus salvou a mim. Eu fui salvo por esse Evangelho. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para anunciar esse Evangelho que transformou a minha vida e pode transformar a vida de outros. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela bênção de meditarmos na Tua Palavra, Pai. Obrigado pelo que aconteceu lá na Macedônia, pelo que aconteceu, Senhor Deus, em Filipos, que aconteceu em Tessalônica, que aconteceu em toda aquela região, Senhor Deus, que nós temos registrado na Tua Palavra. Como, Senhor Deus, a Palavra do Senhor transforma vidas, transformou a mim, Senhor, transformou a vida dos meus irmãos aqui. Se há alguém aqui no nosso meio, que não se rendeu diante do Senhor, que não tem o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, Pai, haja com misericórdia nessa vida hoje, que o Evangelho do Senhor transtorne, Senhor Deus, esses princípios, esses valores que são contra o Senhor, e volte-se para Ti, Deus. Nós rogamos por isso, Pai. E os crentes aqui presentes, Senhor Deus, que tenham esse desejo no coração, porque tem a mensagem, anunciam Teu Filho Jesus, que desejemos, Senhor Deus, todos os dias, nos lugares onde o Senhor nos colocar, que transtornemos o mundo com a mensagem do Teu Evangelho. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.